A paz do Senhor Jesus, amados e amadas da Arena Church, Resende, Catedral Emanuel, das celas, de todos os grupos ligados à nossa igreja. Hoje, nesse dia muito especial, estamos aqui na nossa live da Arena Church para comemorar o dia que Jesus ressuscitou. Esse dia tão especial, o dia de Páscoa. E hoje temos uma palavra abençoada para você. Hoje, diretamente aqui da minha casa, estamos fazendo essa live aqui, preparamos com todo carinho para vocês, espero que vocês gostem. E a gente está muito feliz porque nós estamos podendo estar presentes junto a Deus. Estamos felizes, estamos muito contentes porque mesmo à distância nós conseguimos estar na presença do Senhor. E espero que vocês consigam se concentrar, consigam entender aquilo que Deus tem para falar para nós hoje. Espero que vocês gostem daquilo que foi preparado com muito carinho para vocês hoje. Mas antes de tudo isso, nós vamos ler a palavra de hoje, um pouquinho diferente do que nós fazemos no culto, e depois vamos orar juntos por essa palavra abençoada que Deus tem preparado para nós no dia de hoje. Vamos lá? A palavra de hoje está em Atos 2, 42 a 47. Gostaria que vocês pegassem a sua Bíblia, que vocês abrissem nessa palavra abençoada, para que nós possamos ler juntos essa palavra e que Deus tenha no dia de hoje uma palavra que vá tocar a cada um de vocês que está nos assistindo hoje, que está começando, que está entrando agora, que nós consigamos atingir os nossos objetivos, que é salvar vidas, nesse mundo que nos assola com toda essa coisa que vem acontecendo nos dias atuais. A palavra então está em Atos 2, 42 a 47. Vamos ler juntos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo a cada um havia mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. Que palavra que nos toca hoje? Hoje para falar de quê, amados? Falamos hoje de perseverança. Perseverança. Mas o que é perseverança? O que a palavra perseverança significa? Todos vocês sabem que eu gosto muito de contextualizar e buscar o significado das palavras que a gente usa para buscar na Bíblia aquilo que Deus tem para tocar nos nossos corações. E normalmente eu começo essas minhas ministrações na igreja alinhando o entendimento de todos, mostrando o que significa essa palavra, o que significa, onde a gente quer chegar aqui. Perseverança nada mais é da característica ou particularidade de quem persevera, ou seja, insiste em chegar a algum lugar. Falando de etimologia da palavra, a origem da palavra perseverança vem do latim, da palavra perseverante. Perseverança é sinônimo de persistência, de tenacidade, de constância. Porém, eu pesquisei um pouco dentro de vários textos que falam sobre essa palavra perseverança e eu encontrei uma boa definição, a melhor definição que eu encontrei para a palavra perseverança diz assim: a palavra perseverar ou perseverança quer dizer conservar-se firme e constante, ir até o fim, sem se deixar demover ou abalar. Perseverança, gente, é o contrário de desistência. E hoje você não está aqui para desistir, amém? Nós não estamos aqui para desistir de nada, a gente está aqui para insistir, para que não sejamos abalados, para que essa palavra toque no nosso coração, que nós saiamos daqui cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Amém? Dando continuidade
Vou falar um pouquinho do que tem acontecido nos dias, o que eu tenho feito, né? Ontem de manhã, por exemplo, eu estava assistindo uma ministração chamada Café com Empreendedores. Esse Café com Empreendedores é de um grupo de empresários de Curitiba, no Paraná. São empresários cristãos que dedicam realmente a sua vida e o tempo deles para ajudar as pessoas, falando da palavra de Deus e de como a Bíblia tocou no coração de cada um deles e como a Bíblia orienta os negócios dessas pessoas. E foi muito rica a palavra que eu ouvi ontem nessa ministração. Obviamente que todas as igrejas estão fazendo online. Esse Café com Empreendedores normalmente reúne várias pessoas dentro do templo da igreja no qual ele acontece, nos locais onde ele acontece, mas dessa vez foi online e permitiu que chegasse até mim esse link. Eu já conhecia, mas ainda não tinha tido a oportunidade de assistir. E assisti essa ministração e foi fantástico, foi magnífico o que eu ouvi. E durante essa ministração, eu senti no coração de compartilhar em muitos grupos no qual eu faço parte, uma palavra, alguma coisa que enriquecesse as pessoas. Alguns desses grupos são de trabalho. Eu não costumo normalmente fazer isso, porque talvez com receio de ser mal interpretado ou estar tolhindo a crença de outras pessoas, eu não costumo fazer postagens em grupos de WhatsApp. Mas, amados, tem uma coisa que é muito importante, amados e amadas, que a gente tem que entender. Eu aprendi nessa curta caminhada que a gente vem vivendo juntos, vocês fazem parte disso, que até aqui, o que eu aprendi foi que se Deus toca no nosso coração, se Ele fala pra gente, para dizer algo, a gente tem que obedecer. A gente não pode deixar de fazer. E eu senti no coração de que eu tinha que fazer alguma coisa, de que eu tinha que falar alguma coisa. Então, após aquela ministração, onde eu fui muito abençoado, onde eu aprendi várias coisas, eu, sem perder nenhum tempo, logo em seguida, quando Deus tocou no meu coração, eu postei para alguns de vocês devem ter recebido, eu postei em alguns grupos que vocês fazem parte também. Eu postei em inglês, porque alguns desses grupos nos quais eu faço parte são grupos de pessoas que estão em outros países. Então eu me comunico com elas em inglês, às vezes em francês, mas o inglês é uma língua mundial e é mais fácil de todos entenderem, mais fácil de você conseguir uma tradução mais próxima da realidade. E eu fiz isso. Mas também eu aproveitei esse propósito para poder fazer com que aqueles que não dominam o idioma, que eles tenham a oportunidade de pesquisar e se interessar em aprender o idioma. Nesse momento que nós estamos vivendo, de isolamento social, de ficarmos trancados em casa, a gente tem que aprender um pouco mais com os recursos que nós temos. A gente tem que usar a internet, a gente tem que usar todas as ferramentas que nós temos a nosso favor. E uma forma de acrescentar mais conhecimento é aprender um novo idioma. Isso foi muito importante. Mas voltando ao que eu queria dizer, na verdade, o que eu falei nessa palavra? Eu vou falar em português para ficar mais fácil para todo mundo. O que eu quis dizer naquele momento foi exatamente essa questão da perseverança, essa questão da gente acreditar, da gente não se deixar abalar com tudo que acontece no nosso dia a dia, de tudo isso que a gente está vivendo. Eu disse assim, não se deixe abalar pelas coisas ruins. Mantenha a sua vida focada nas coisas boas. Após as guerras, a prosperidade sempre vem. O deserto é um lugar de aprendizado. E postei junto com essa palavra, eu postei um louvor magnífico, Caminho no Deserto, que depois eu posso postar nos nossos grupos também, eu acho que eu já postei também, e foi bastante significativo. Por fim, é até o louvor que está tocando no fundo, não sei se todos estão ouvindo, mas é esse louvor que está tocando no fundo, que mexeu bastante comigo. Eu deixei essa palavra porque isso me veio à mente naquele momento de ministração, e me veio exatamente o que eu falei na minha última ministração, que eu disse assim, nenhum problema é grande demais para a intervenção de Deus, e nenhuma pessoa é pequena demais para a sua atenção. Me veio exatamente essa palavra. Por quê? Porque a gente está falando de não desistir, de não deixar se abalar pelas coisas. Então, o que nós podemos fazer? O que nós podemos imaginar? Nós podemos imaginar que
Deus tem algo preparado para a gente. Ele está fazendo alguma coisa com tudo isso que está acontecendo, exatamente para que as coisas sejam encaixadas nos seus devidos lugares. Amém? Para estarmos próximos de Deus, nós precisamos ter atitudes. Atitudes são muito importantes. Atitudes que nos aproximam dele. Entender que há várias formas de fazer isso. Mas o que precisamos entender é quais são essas atitudes, atitudes que sustentam a nossa vida espiritual com Deus. Hoje, pela manhã, a pedido do pastor Rodrigo, eu disponibilizei na classe Novo Nascimento uma videoaula sobre este tema. 4 atitudes que passam pela perseverança. É exatamente isso que eu quero compartilhar com vocês hoje também. Eu gostaria que vocês estivessem presentes na igreja, eu já falei, mas hoje não pode. A gente tem tudo isso que nos impede. Mas por aqui nós conseguimos avançar e evoluir significativamente. Perseverança na doutrina. Os ensinamentos que Jesus tem para nós, que ainda tem para nos fornecer, o que está na palavra de Deus. A primeira delas, que fala dessa perseverança na doutrina, diz assim: a fé cristã tem a sua base na palavra de Deus. Precisamos crer que a Bíblia diz e viver de acordo com os ensinamentos. Em 2 Timóteo 3, 16 a 17, fala assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a sua obra. É importante que nós sejamos perseverantes. É importante, bastante importante isso. Nós devemos entender onde nós queremos chegar. Na doutrina dos apóstolos, devemos prestar atenção àquilo que nos ensinaram, por ser a principal fonte de informação a respeito de Jesus. O seu ensino e os seus ensinamentos devem servir-nos de fundamento bíblico, para não corrermos o risco de nos afastarmos da verdade. Os ensinamentos de Jesus permitiram em Atos 2:41 que o movimento do Espírito Santo contribuísse para levar arrependimento a cerca de 3.000 pessoas. E essas pessoas foram batizadas confessando seus pecados. É onde nós queremos chegar, é onde nós queremos nos aproximar, de salvar vidas, de entender onde queremos chegar. Eu vou dar um momento de reflexão para vocês, para que vocês possam entender e colocar aí nas postagens se vocês estão me entendendo, se eu estou indo muito rápido, para que eu possa regular a fala. É a primeira vez que eu estou fazendo essa live, não importa, mas eu estou tentando fazer aqui de coração e de coração aberto com vocês. Amém? Vamos refletir um pouquinho. Senhor, em nome de Jesus, Pai, estamos aqui presentes, Pai, entendendo o que o Senhor tem para nós, Pai. Que nós possamos, Pai, receber mais e mais de Ti, Pai. Que neste dia, Pai, nós consigamos entender o propósito que o Senhor tem para nós, Pai. Que nós possamos mais e mais estar presentes na Sua casa, Pai. Mesmo que seja em isolamento social, porque nós fazemos das nossas casas a Sua igreja, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. O que nós vivemos hoje, amados e amadas? Em meio que a gente está vivendo com essa experiência de isolamento social, de aprender a viver de forma diferente, de estarmos longe de pessoas que amamos, de não receber um abraço, um simples aperto de mão. Eu vejo pessoas hoje em dia, infelizmente, brigando por futilidades nas redes sociais. Certa vez aí eu estava vendo algumas postagens, não gosto muito de acompanhar, mas acabo vendo porque acaba chegando pessoas em mercados lotados, brigando por mercadoria, brigando por coisas.
mas não brigam pela coisa certa. E aí eu me pergunto, onde será que Deus está que não interfere nisso? Mas na mesma hora me vem a resposta. Deus está no mesmo lugar que sempre esteve. Somos nós que estamos aproveitando as oportunidades, somos nós que não estamos aproveitando a oportunidade de nos aproximarmos dele. Ao invés de nós pegarmos a Bíblia, fazer a leitura da palavra, ter o discernimento do que está sendo dito, a gente fica se preocupando com futilidade e postando coisas inúteis. Não é agradável a gente ficar brigando por coisas inúteis. O egoísmo está imperando no coração do ser humano. Nós aqui ainda nós estamos tentando nos aproximar mais e mais de vocês através desses conteúdos online, como a gente tem feito. Cada um pensando em si mesmo. O egoísmo é a pessoa que só pensa em si. Ela está pouco preocupada com o outro. Os meios de comunicação, quem acompanha, eu não acompanho muito para não poluir minha mente, eles não ajudam nada, só publica notícia ruim. Para apavorar as pessoas, para deixar as pessoas preocupadas. Ninguém fala de coisa boa nesse momento. Todo mundo coloca coisas que só fazem mal para as pessoas. Eu não consigo entender, eu não consigo compreender por que as pessoas postam coisas que não são produtivas. Então eu filtro muito, eu não fico vendo noticiário, eu não fico vendo nada disso. Eu simplesmente me atenho a tudo isso e quando eu quero uma informação que é concreta, eu vou aos meios que são disponíveis, que realmente eu conheço, que são verdadeiros, são factuais. Mas amados e amadas, você é um cristão. Sua fé tem que estar no Todo-Poderoso, tem que estar em Deus. E aqui eu não estou dizendo que a gente não deve se preocupar com o que está acontecendo. Não é isso que eu estou falando. Ainda vamos passar por diversas situações complicadas. Tenha certeza disso. Mas em qual Deus você acredita? É aquele Deus que pode fazer milagre? Se for esse, então você está no caminho certo. No caminho correto. Eu posso falar por mim. Eu acredito no Deus de Moisés, que fez abrir o Mar Vermelho para que o povo fosse liberto da escravidão. É nesse Deus que eu acredito. Tem outras pessoas que acreditam em outras coisas. Mas não, eu acredito no Deus de Moisés, que abriu o Mar Vermelho. A milagre é que muitas pessoas viram e ainda depois disso ainda murmuraram. Passaram por diversas coisas que Deus supriu e aquelas pessoas que saíram do Egito continuavam murmurando. Esse Deus que eu acredito é o Deus que abriu o Mar Vermelho, que mandou o maná do céu. É esse o Deus que eu acredito. Eu falo por mim. Mas ao invés disso, a gente vê pessoas se isolando, achando que podem resolver tudo sozinhos. Na verdade, não conseguem. Prefiro acreditar que Deus está no controle de tudo. Eu prefiro acreditar nisso. Que este é o momento de uma oportunidade única que nós estamos vivendo. Para que nós façamos diferente do que a gente vinha fazendo até agora. A gente se una mais como família, se una mais como cristão, ajudemos uns aos outros. O objetivo é melhorar como ser humano e ser mais temente a Deus. Esse é o objetivo principal. É isso que nós devemos propagar. Propagar que nós somos tementes a Deus. Isso é muito importante para a vida do cristão. Me vejo novamente retornando à minha última pregação, minha última ministração. As pessoas são solitárias porque constroem muros, ao invés de pontes. Por que a gente fala de construir pontes? Eu falei isso na última ministração. As pontes, elas fazem ligações, elas fazem conexões. Nossa primeira ponte tem que ser com Deus. O corpo não pode estar desconectado da cabeça, que é Deus. Isso faz parte da nossa segunda atitude que sustenta a nossa vida espiritual, que é a perseverança na comunhão. Perseverança na comunhão, amados e amadas. Espero que vocês estejam entendendo o que eu estou querendo dizer. Glória a Deus. É muito importante. Perseverança na comunhão
quer dizer que nós somos uma família. Nós precisamos viver em unidade e amor, lavando os pés uns dos outros. A gente precisa entender que todos temos opiniões sobre tudo e qualquer coisa. Talvez ela seja muito importante, mas para nós mesmos. Mas as pessoas brigam, discutem, porque uns querem impor as suas opiniões aos outros. E na palavra de Deus, não é isso que está escrito em 1 Coríntios 12, 25. Lá está escrito assim: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns com os outros. Nós temos que ter cuidado uns com os outros. Nós temos que nos preocupar como uma família. A sua família que está na sua casa hoje, que está me assistindo aqui, está assistindo a outras ministrações. Mas a gente tem que se preocupar com o todo. Se preocupar em estar juntos, em saber o que o outro está precisando. Isso é extremamente gratificante quando a gente pode estender a mão para o outro e saber que ele vai pegar a sua mão, no sentido figurado. Obviamente hoje em dia a gente não pode estar fazendo isso, mas estender a mão não significa dar a mão para a pessoa fisicamente. Você pode estender a mão e dizer o seguinte: olha, eu estou aqui para te ouvir, eu estou aqui para falar com você, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para acrescentar na tua vida. É isso que nós devemos pensar e ter como atitude: ajudar uns aos outros. Dando continuidade a tudo que sustenta a nossa vida espiritual, a gente tem um fato muito importante, que é a perseverança no partir do pão. E lá está dizendo o seguinte: você está pronto para ajudar uns aos outros? É isso que Jesus coloca em prática. Jesus colocou o pão à mesa e repartiu o pão. A partir do pão, você tem que ter uma vida de comunhão. A gente tem que ter mais profundidade. A gente tem que avançar com mais profundidade na palavra. Significa literalmente, a partir do pão, significa literalmente comer junto. Termos momentos de comunhão à mesa. Lá em Salmos 133, de 1 a 3, diz assim, olha: ó, quão bom e quão suave é o que os irmãos vivam em união, e como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce sobre a orla de suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção, a vida para sempre. É isso que a gente tem que entender. Comunhão, entendimento, compartilhar, entender como nós podemos partilhar com o irmão, comunhar com o irmão. Partir do pão é literalmente entender que Jesus nos ensinou. Ele nos ensinou que simplesmente devemos comer juntos, estar juntos, partilhar do pão e conversar sobre Deus. E fazer coisas juntos. Obviamente que hoje a gente não pode estar junto fisicamente, mas estamos juntos aqui online, compartilhando essa palavra, para que vocês entendam qual o propósito da vinda de Jesus à Terra. Amar uns aos outros. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Amados e amadas, a Igreja de Cristo não é uma religião. Não é uma religião. É uma comunhão sincera entre irmãos que pertencem ao mesmo corpo e ao Senhor. É isso que é a igreja. É pertencer ao Senhor, sabendo que Ele está no controle de tudo. Por fim, a gente chega num ponto crucial da nossa palavra, que de todas as atitudes que sustentam a vida espiritual do cristão, a gente tem uma perseverança que é mais forte do que todas as outras, que é a perseverança na oração. A perseverança na oração, ela diz que a vida de oração nos aproxima de Deus. É isso que acontece com a nossa vida quando nós estamos em oração.
Isso nos traz capacitação, nos traz entendimento para fazermos a obra de Deus. A oração precisa se tornar um prazer, um estilo de vida para cada um de nós. Em Jeremias 29, de 12 a 14, nós temos dito assim: então, me invocareis e ireis e orareis, a mim e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar aos vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Fantástico, fantástico. Alguns de nós temos muitas dificuldades. Nós vivemos lutando com a nossa vida de oração. Eu mesmo me pego às vezes dando mais prioridade a outras coisas do que estar orando. E eu tento corrigir isso. E venho falando com vocês diariamente, significativamente, falando sobre oração. E tentando corrigir isso. Porque nós somos imperfeitos, irmãos. Nós somos imperfeitos, mas a gente tem que melhorar. A gente tem que saber quais são as nossas dificuldades para que a gente possa melhorar. A gente se aprimorar naquilo que a gente quer. E a gente tem que se aprimorar na perseverança na oração. Nós nos sentimos frustrados e confusos. E acho que é porque a gente pensa, às vezes, que Deus ele não aceita uma oração muito simples. De alguma forma a gente quer acreditar, tá? Que a ideia é que a oração deve ser bonita, longa, perfeita. Não é isso. Acho que muitas vezes a gente tenta dizer isso para as pessoas, mas não consegue. Tantas coisas nas orações que a gente acaba perdendo foco naquilo que é o principal. A gente fica repetindo a mesma coisa. Mas a gente repete sem usar o quê? A fé. A gente pede por pedir. Porque a gente acha que a oração é pedir alguma coisa. Mas não é somente isso. A gente tem que se preocupar mais com as nossas palavras. Na verdade, nós estamos nos preocupando mais com as nossas palavras do que falar diretamente com Deus. A gente não se conecta com Deus. A gente fica preocupado em falar bonito. Deus ele vai escutar se você pedir: Deus, tem piedade de mim. Como se você fizer uma oração de 1 hora completa. Ele vai ouvir. Mas a diferença de tudo isso é a fé que você coloca na oração que você está fazendo. É de quão forte é a fé naquilo que você acredita que Deus vai fazer na tua vida. A sua oração vai valer muito mais se você pedir com fé que Ele tenha piedade de você, que Ele te ajude em alguma situação, do que se você ficar buscando palavras bonitas na Bíblia e ficar falando isso para as pessoas ouvirem. Não é isso que a gente quer. A gente quer ter fé que Deus vai atender aos nossos pedidos. Mas Ele só vai atender se a gente tiver direção e tiver fé naquilo que nós estamos falando. A gente souber a direção que nós queremos tomar. Se você não sabe nem para onde você quer ir, você vai orar por quê? Então primeiro você tem que saber o que você quer de Deus. Você já ofereceu alguma coisa para Ele? Porque não adianta você querer alguma coisa em troca se você não oferece nada para Ele, nem mesmo oração. Então esse é o entendimento que nós temos que ter. Creio que as adversidades e os contratempos que nós experimentamos nos dias de hoje estão nos preparando para alguma coisa maior e melhor. Eu coloco isso depois de ontem na ministração que eu assisti, e as pessoas que são empresárias e estão passando por dificuldades também, mas eu ouvi uma coisa muito, muito bacana e muito bonita. Olha, o 2020 para mim, eu estou só suportando a passagem pelo deserto. Eu estou suportando isso. Eu já estou preparando 2021, porque lá vai ser um campo fértil para que os negócios prosperem. Porque todos vão ter
de fazer diferente, e eu estou fazendo diferente, eu estou pensando lá na frente, o que eu vou fazer diferente para poder conquistar 2021. Porque isso tudo que a gente está passando, amados e amadas, isso vai acabar em algum momento. Então a gente tem que pensar positivo. Foi como eu falei na minha mensagem. Não fique pensando em coisas ruins. Coloque pensamentos bons na sua mente. E com isso, você vai conseguir ver com mais otimismo que esse momento que nós estamos vivendo é um momento de oportunidade. Todo deserto, todo vale isso que se faz. Vamos ter visão de águia, vamos olhar tudo de cima, vamos olhar tudo com o plano de Deus. O que Deus tem para as nossas vidas, a gente tem que olhar de cima, porque Deus está lá em cima, Ele é Deus Altíssimo. É isso que nós temos que ter de discernimento. Aproveite as oportunidades que estão chegando para você. Você pode estar triste em casa, você pode estar às vezes um pouco deprimido, mas isso é uma oportunidade para você fazer algo diferente na sua vida. Sai da televisão, sai do Facebook, vai procurar fazer um curso online, tem vários disponíveis agora. Vai procurar aprender alguma coisa. Ontem mesmo, para poder estar aqui, eu estava estudando, para poder fazer uma coisa melhor. Estou pensando já lá na frente como é que a gente pode melhorar as nossas lives, fazer uma coisa melhor para a obra do Senhor, para que isso alcance mais vidas. Eu estava estudando isso ontem. Eu estou aproveitando essa oportunidade para fazer isso. Estudar. É isso que cada um de vocês tem que entender. Gente, eu entendo que cada um tem um chamado. Cada um vai ser uma coisa na vida. Cada um tem um dom que Deus colocou no seu coração, que colocou na sua vida para que você siga. Mas a gente não consegue fazer isso se a gente não se aprofundar nos estudos. Para você ser um profissional, você tem que estudar. Qualquer coisa que você escolha, você vai ter que estudar. Para ser pastor, você vai ter que estudar. E muito. Você não consegue ser pastor se não estudar. E tudo, de tudo, porque você precisa saber de tudo para poder discutir com as pessoas. Eu não estou falando de discutir para brigar, eu estou falando de discutir para poder abranger vários assuntos. Visão de águia, visão de quem está lá em cima. É isso que nós temos que ter. Mas Deus tem nos mostrado que Ele só quer simplesmente uma oração simples, fácil de fazer. Dizendo que você quer, com o mínimo de palavras possível. Mas, amados, sendo muito, muito sincero, o segredo está aqui, na sinceridade da tua oração. Então, se você tem alguma coisa para acrescentar, para pedir a Deus, faça isso com sinceridade, com fé. Não use palavras difíceis, usa palavras sinceras, aquilo que está no teu coração, aquilo que você está precisando. É isso que a gente tem que fazer. É dessa forma que nós temos que atuar. Em nome de Jesus, eu tenho certeza que isso vai chegar profundamente no coração de cada um. Aleluia, glória a Deus. Nesse momento, eu clamo a Deus para que nos oriente e coloque no nosso coração o discernimento necessário, o entendimento que nós precisamos ter para tudo que vai acontecer ainda pela frente. Eu não estou pregando caos, eu estou só simplesmente dizer que o cristão, estando preparado, tendo Deus ao seu lado, ele vai vencer qualquer obstáculo. É esse pensamento e esse discernimento que nós precisamos entender e ter. Amém? Em Tessalonicenses 5, 17 e 18, que a gente já falou sobre essa palavra quando nós ministramos várias vezes ao longo dos meses de fevereiro e março, diz assim: orai sem cessar, orai sem cessar, sem parar, em tudo dai graças, em todas as coisas que você tem, dê graças a Deus. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É exatamente isso que cada um de vocês que
está me ouvindo agora, que vai ouvir quando esse vídeo for distribuído, tem que fazer. Orar sem cessar. Meu Deus, se as pessoas têm dificuldade de orar, dê discernimento mínimo para que elas possam, no mínimo, te agradecer porque estão vivas hoje. Porque o Senhor tem sustentado a família delas. Tudo que a gente passa hoje vai passar. Daqui a um pouco vai estar tudo normal. E se o Senhor voltar, glória a Deus. É porque chegou a hora. E se chegou a hora, eu quero estar do lado do Pai. Cada um de nós tem que ter esse discernimento, esse entendimento. Se chegou a hora de Jesus voltar, vai melhorar para quem está perto dele. E eu não quero ficar para trás. Eu quero melhorar dia a dia, para poder estar próximo de Jesus. É isso que eu peço. É isso que eu agradeço todos os dias a Deus. Queria fazer uma oração. Eu não vou me prolongar demais, mas eu queria fazer uma oração que vocês tivessem entendimento e também orassem comigo. Quando acabar o culto, que vocês coloquem lá no Facebook, no grupo do WhatsApp, coloquem lá o que vocês precisam, o que vocês agradeceram a Deus essa semana maravilhosa, apesar da gente estar em isolamento social. De que forma você está vivendo isso? Se você tem alguma dificuldade, meu Deus, eu agradeço pelo fato de pertencer ao corpo de Cristo. Ajuda-nos a perseverar na doutrina dos ensinamentos de Jesus, a perseverar na comunhão, Pai, com os meus irmãos, que nós possamos perseverar no partir do pão, Pai, receber Teu corpo, Pai, receber a Ti, que morreu por nós e ressuscitou, para voltar para o Pai e no momento certo vir nos buscar. E principalmente, que a gente possa perseverar na oração. Reflitam sobre isso. Deus tem muito mais para a sua vida do que Ele já trouxe até agora. Eu vou fazer 50 anos esse ano. Vocês aí que estão me ouvindo, que são da Arena, tem alguns com 12, 15, 17, alguns chegando aos 18, momentos de tomar decisões. Tenha certeza de uma coisa: a melhor decisão que você vai tomar é estar na presença do Senhor, é ter Ele do seu lado para sair dos desertos que nós estamos vivendo. Todos nós. Porque para mim não é normal estar trancado dentro de casa. Eu gosto de ficar em casa, mas eu estou trancado dentro de casa. Tem pessoas que estão passando fome porque não tem como se sustentar. E vocês têm que refletir sobre isso. Você tem um prato na sua mesa. Talvez alguns de vocês possam até estar passando algum tipo de dificuldade, mas eu tenho certeza que o Pai de vocês, Ele está fazendo de tudo para que isso não aconteça. O nosso Pai Celestial, Ele está fazendo de tudo para que nós entendamos definitivamente qual é o propósito de tudo que está acontecendo nas nossas vidas. As pessoas brigando por causa de político, de fulano, de ciclano, porque fulano falou isso, porque o Beltrano falou aquilo. A gente tem que orar pelos nossos governantes, a Bíblia já fala isso. Não importa quem está lá, a gente tem que orar para que eles sejam bem-sucedidos. Como eu vou fazer uma oração que vai pedir para tirar alguém do poder? Eu tenho que fazer com que tudo dê certo, para que ele, dando certo para o país, dê certo para mim. Seja quem estiver lá. Então a gente tem que orar pelo presidente, a gente tem que orar pelo governador, pelo nosso prefeito de Resende, pelos prefeitos de todas as cidades que estão vivenciando tudo isso, por todos os governantes do país, pelos deputados, vereadores, senadores. Registre um momento de oração para essas pessoas, independente de partido político.
Porque aqui a gente é de Jesus, a gente não é do partido A ou do partido B, a gente é de Jesus. É todo mundo no mesmo barco, de Jesus. A gente não pode ter diferença nessa hora. A gente precisa ter conhecimento e discernimento para saber o que é bom e o que é ruim. Governantes erram, mas eles também acertam. E com a sua oração fica muito mais fácil. Muito mais fácil. Queria agradecer novamente a presença de vocês. Queria pedir que Deus abençoasse a vida de cada um de vocês. Eu posso falar por mim, falo também um pouco por todas as pessoas que eu conheço que têm comentado isso. Estamos sentindo muita falta de estar uns com os outros. De estar com vocês na célula, de poder contribuir, de poder abraçar, de poder falar diretamente para vocês, face a face. Mas essa é a forma que Deus encontrou de colocar o seu povo quieto num lugar para refletir e entender qual é o propósito que Ele tem para nossas vidas. Partido político nessas horas não adianta, não adianta. Em nome de Jesus. Tá deitada, que o Carlos falou. Em nome de Jesus. Queria agradecer a oportunidade novamente e pedir mais uma vez que Deus abençoe a todos vocês. Queria que vocês postassem lá na página da Arena, você que está aí, que me ouviu pela primeira vez falar ou que ouviu outra pessoa falar, no culto da catedral, no culto da tenda, onde você ouvir a palavra de Deus, que você está entendendo o que Deus quer para a sua vida, que você vá lá, coloque lá, pega o e-mail, manda um e-mail para a gente, procure alguém que você conhece da Arena, fale com essa pessoa, diga se você ainda não é uma pessoa que aceitou Jesus no seu coração, vai lá e fala para essa pessoa que você quer fazer parte desse trabalho, que você quer fazer parte dessa obra. Que esse entendimento seja o mais importante na sua vida no dia de hoje. Em nome de Jesus. Mais uma vez, que Deus abençoe vocês e a gente encerra por aqui com uma oração. Pai, obrigado novamente, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, meu Deus. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Obrigado pelas oportunidades que o Senhor está trazendo com esse isolamento social, Pai. Obrigado mais uma vez, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um, de Resende, do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. O Senhor é o dono da verdade e o dono de tudo. O Senhor sabe o propósito da vida de cada um. Que nós possamos, mais uma vez, entender que isso é a oportunidade de nos aproximarmos de Ti, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amado,